início deste mês, o presidente uruguaio José Mujica assinou o decreto que autoriza o governo a controlar o cultivo e a venda de maconha. Com isso, o país se tornou o primeiro a legalizar o cultivo, a venda e a distribuição da droga. É sobre este assunto que nós vamos conversar com o sociólogo e professor da Unicinos, Carlos Gadea. Boa tarde, obrigada pela presença. Obrigado também. Também com o psiquiatra Ricardo Nogueira. Boa tarde, também obrigada pela presença. Obrigado. E também está aqui o cientista político e nosso parceiro aqui da UBRA, Paulo Moura. Obrigada também pela presença. Obrigado. Primeiro eu quero saber a opinião de vocês. Quem é contra, quem é a favor e por quê? Por gentileza. Olha, eu sou médico, né? Então, por uma questão de estudos, né? Os estudos comprovam que a cannabis sativa, ela causa efeitos no cérebro humano que eles dão uma sino chamada de amotivacional. Então a gente perde o ânimo e a vontade de fazer as coisas, né? A cannabis, ela é um tranquilizante. Então ela faz, se a gente está mal, a gente se sente bem, né? Ela te deixa tranquilo, sereno, assim como o tabaco também, né? O tabaco é um tranquilizante também. Então ela é considerada uma droga que serena as pessoas, que é uma droga tranquilizante, né? Ao contrário da cocaína, por exemplo, que é excitante, que a heroína, que é estupefaciente. Essa síndrome motivacional, ela afeta também a memória de fixação, né? Então, a pessoa, por exemplo, fumou um baseado e foi para a aula, aquilo que ela teria que aprender ali, fixar naquele momento, é diminuído pelo efeito da cannabis sativa. Tem um trabalho do Flávio Pechansky, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que até me surpreendeu, porque eu achava que a droga que causava o maior número de acidentes era o álcool. Né? Prova tal a lei seca, essa que diminuiu o uso de álcool na direção. Então foi boa essa campanha, né? Mas, para minha surpresa, né, eu achava, né, que era o mais lógico, que seria o álcool, o maior causador de acidentes. Né? Não é? Não é. Né? Então, um estudo do Flávio Pechansky, que até vale a pena ser visto, né, que comprova, segundo os estudos dele, que a maior causadora de acidentes é a cannabis sativa. Então, diante disso, e da dependência, né, e também o fato que raramente alguém usa uma única droga, há um uso cruzado de drogas, né? Então, o pitico. O pitico são as cinzas da cannabis sativa misturadas com o crack, né? E o que acontece? Essas drogas de efeito menor, como a cannabis sativa, elas satisfazem o paciente por um certo tempo. Depois ele precisa de uma droga mais forte. Então, ele começa... Ele começaria com ela e depois passaria para outras. Exatamente, esse que é o problema, né? Então, às vezes começa pelo álcool, do álcool vai para a cannabis, da cannabis vai para a cocaína, da cocaína vai para o crack, seus derivados, e na maioria das vezes ainda volta para o álcool, né? Então, o grande problema das drogas é que uma abre a porteira para a outra, né? E, claro, com pessoas que já têm uma tendência de uma dependência, né? A gente só usa a droga para mudar o nosso estado. Se eu estou triste, eu tenho que me alegrar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me embriagar, vou me embebedar. Hoje eu vou tomar todas, né? Hoje ninguém me socorre, né? Eu estou feliz, eu quero me embriagar para expandir a minha alegria, a minha tristeza. Deixa eu pedir a opinião do Carlos Gadea, por gentileza. Não, bom, eu sou a favor, né? Não porque seja uruguaio, sino porque de fato reflexivamente, e porque seja algo do governo atual do Uruguai, sino porque reflexivamente a gente tem dados, né? Também pesquisas que comprovam um pouco, talvez o contrário, medianamente o contrário da pesquisa que o professor também estava citando. Você tem quase estatísticas mundiais, né? Em Uruguai também se levantou essa estatística, onde de todas as drogas legais e ilegais, o 90% das mortes por drogas son juntas o álcool y o tabaco, ¿no? Por cuestiones indirectas que os dois provocan y por cuestiones indirectas, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Então, você tem 10% dedicados para otro tipo de drogas. Desse 10%, o 90% consume maconha y o 10% consume otro tipo de drogas, tá? Por ejemplo, cocaína, o puede ser, aquí le llaman, lá en Uruguay le llaman pasta base, aquí le llaman crack o eso ahí.
A medida do governo uruguaio aponta principalmente a três questões. Primeiro, digamos, há uma trajetória do Uruguai também, onde vocês devem saber, o histórico do sistema político uruguaio, da cultura dos direitos sociais no Uruguai, sempre tem sido bastante de avançado, de vanguarda, né? Em 1907, por exemplo, no Uruguai, quase dos primeiros países do mundo, as mulheres podiam se divorciar com o simples consentimento dela mesma, né? Logo, agora recentemente, a questão do aborto, o casamento homossexual. Então, dentro das legislações uruguaias, o Uruguai tem sido vanguarda em bastantes temáticas. Com o álcool, a mesma coisa. O Uruguai, na década de 30, 20 e 30, se dedicou, na chamada Lei Seca, também nos Estados Unidos, se dedicou a ela mesma a produzir, né, a partir da ANCAP, que seria a Petrobras do Uruguai, ela mesma a produzir o álcool para consumo da sua população e que o Estado, então, de certa forma, monopolizava, assim como agora com a maconha, monopolizava tudo o que tem a ver com o processo de produção e venda do álcool, para que seja um álcool de qualidade e não, digamos, que as pessoas tomassem queroseno, por exemplo, né? Com a questão da maconha tem a ver, primeiro, então, com essa trajetória histórica que faz parte, digamos, do Uruguai, que Mujica bem capta nesse processo histórico, não, do Uruguai, a sensibilidade. Segundo, descriminalizar o uso por parte de muitos jovens, principalmente da maconha, que tem levado, porque no Uruguai, assim como em vários lugares do mundo, não é crime consumir, mas sim crime o tráfico. Então, muitos jovens que consumiam, mas tinham que ir até a boca de fumo para comprar, eram pegos, né, e que iban presos por 10, 15 cigarros de maconha. Y con todos esos problemas que llevaban, en fin, ir a los presidios, estar cumpliendo pena en presidio donde decía delincuentes, etcétera, etcétera. O sea, descriminalizar una práctica que se tem sido generalizada por parte de jóvenes. A segunda é a questão da segurança pública, obviamente, o combate ao que seria o narcotráfico, a violência urbana, etc, etc. E o terceiro, a saúde pública, inclusive, porque a partir da possibilidade de consumo da maconha a um preço mais barato e livre acesso, muitas pessoas, muitos jovens, por exemplo, das periferias, que hoje estão fumando crack e questões nocivas, que levaram a violência muito grande, possam acessar outros tipos de drogas de melhor qualidade, né? Ou seja, actuar sobre la realidad, tenemos una realidad práctica que tenemos que resolver, independientemente de questões, en fin, si van por questões de saúde, claro que cualquier tipo de droga causa sus efeitos y tiene sus efeitos colaterais, mas muito menos que o álcool y muito menos que o tabaco, comprobadamente. Então, esse medo pela questão que se coloca com a questão da maconha é um pouco mais de preconceito e que com o tempo vai se ir vencendo, né? Olha, eu por mais que eu me debruce sobre esse assunto, eu não consigo firmar uma posição clara sobre ele. Acho que o principal argumento dos defensores da descriminalização é essa questão do fracasso das políticas públicas de segurança que têm combatido com a repressão e a criminalização, né? E há uma lacuna nesse argumento que eu não vejo respondida, que é o fato de que o tráfico não será eliminado. Quer dizer, os traficantes das outras drogas, das drogas que permanecerão ilícitas, continuarão atuando, deixarão de traficar maconha, porque no Uruguai é o Estado que está fornecendo, nos Estados Unidos, em 9 estados, no Colorado principalmente, é liberado, não é o Estado, o comércio e o plantio são liberados e não há um controle estatal como no Uruguai, né? O grande problema que eu vejo é esse, quer dizer, não há uma eliminação do tráfico, a menos que se liberasse ou se estatizasse todas as drogas, né? E há países que experimentaram isso e hoje estão retrocedendo. Um deles é a Holanda, um dos países mais liberais do mundo. Sim. Nesse aspecto, né? E o que se constatou ao liberar não só a maconha, mas drogas pesadas, inclusive com fornecimento pelo Estado, é a criação de regiões extremamente degradadas da cidade, onde as pessoas iam consumir essas drogas. Aquele ambiente tipo Cracolândia, sim, em praças públicas, em locais. E hoje, recentemente, em março, a Veja publicou uma matéria em que a Holanda está revendo essas políticas, né? Está, por uma solicitação da população, inclusive, desses bairros que se degradaram, não necessariamente criminalizando, mas criando restrições ao comércio e ao consumo dessas drogas, justamente pela degradação que surgiu nas regiões em que o consumo era praticado em larga escala na rua, né? Agora, Ricardo, tu tinha falado, tu citou agora o álcool, né, como uma das portas de entrada, uma das drogas. O álcool é legalizado no Brasil, né, é uma droga legal, né? Tu não acha que é um pouco de hipocrisia
do governo, por exemplo, liberar o álcool, liberar o tabaco e não liberar a maconha? Ou não ter uma política para isso? Nós temos que fazer uma revisão histórica. A maconha era liberada no Brasil até 1937. O Getúlio Vargas proíbe a maconha e a morfina, até a morfina era liberada. Por exemplo, isso aqui, o nosso lindeiro uruguaio tem razão. Por exemplo, se usa muito mais morfina no Uruguai do que no Brasil inteiro. Por quê? Não é que seja liberado, mas não tem uma proibição tão grande como aqui. Nós aqui, para prescrever morfina, nós temos que ter um talonário amarelo. Então se prescreve muito pouca morfina em todo o Brasil. Mas por quê? Porque teve uma lei criada em 1937, no Estado Novo do Getúlio Vargas, por pressão do Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente americano, que os americanos tinham interesse naquele momento de proibir a maconha. Mas por quê? Porque eles queriam usar a maconha para uso de fazer tecido para paraquedas e outros tipos de coisa naquele momento. Hoje já está se vendo um movimento ao contrário, né? Então nós vemos lá George Soros, Bill Clinton, o Vicente Fox, ex-presidente mexicano, um outro ex-presidente colombiano, até o Fernando Henrique, que agora é a favor também. Mas é muito engraçado, porque quando eles foram presidente, por que eles não institucionalizaram isso? Né? Eles podiam ter tido a oportunidade. Né? Não, acho que é um oportunismo, né? Agora, até que o presidente o Fernando Henrique foi presidente, até não se tinha esse debate sobre a maconha, né? Não estava em voga. Né? Não se falava tanto, né? Mas agora ele defende isso. Até as netas dele dizem, o vovô tá meio estranho, né? vovô pirou, né? Mas, então, é engraçado que ex-presidentes, né, de vários países hoje tentam se mobilizar. O Mujica, pelo menos, tem a dignidade de fazer isso em seu governo. Eu acho isso elogiável, né? Agora, eu creio que tem um outro país também onde houve um efeito com a liberação da maconha, que foi Portugal. Em Portugal aumentou o uso em 10 vezes. E na Suíça também. Então, o que esses países... A tendência pode ser que seja essa, né? Liberou, né? Liberou. Então, há um estímulo. Sem liberar, sendo proibido, a maconha ela já é quase no Brasil aceita. A tendência é essa, Gadeto, que é a favor? Não necessariamente. Pode que sim, pode que não. O que não se chama de liberação, é legalização, que é distinto, né? Pois tem diferença entre criminalização e legalização? Descriminalizar claro, a droga. porque a legalizar é justamente ir a descriminalizar, ou seja, que não seja mais crime. Então, legalizar uma prática que já existe. Você tem que atuar sobre o que a realidade está colocando, né? Então, nesse sentido, se chama de legalizar. O importante é que o Estado, por primeira vez, vai encarregar de todo esse processo, e o Estado, então, em definitiva, o que vai fazer é proteger a todo esse processo. O Estado não está dizendo que você tem que sair a consumir maconha. Assim como quando, por exemplo, se legaliza a prática do aborto, não se está dizendo a todas as mulheres podem abortar, não. O que se está dizendo é que agora há mecanismos onde implica segurança pública e saúde pública, onde você está protegido pelo Estado para essas práticas. Ou seja, só uma parte. Tem que ver bem uma coisa. O governo uruguaio é uma coisa. E o povo uruguaio é outro. O povo uruguaio, 65% é contra. 65% dos uruguaios são contra essa lei do Mujica. O Mujica conseguiu passar isso a ferro e fogo quando o partido dele, a Frente Amplio, rachou nessa questão, né? Inclusive agora tem eleições do Uruguai, né? E o Mujica quer impor a mulher dele como vice do Tabaré Vázquez, que é meu colega, é médico também, né? E há um racha dentro do Uruguai, sendo que o único partido que tem o racha meio a meio é o Frente Amplo. Os outros partidos, 80% são contra. E 65% de toda a população uruguaia é contra. Agora, Gadê, a tua posição, né, de ser a favor é em relação só à maconha ou inclui outras drogas também? Não, estamos falando da maconha. Somente. Porque, ou seja, não está comprovado de que ela, por exemplo, tem efeitos tão letais como outro tipo de drogas, né? Ou seja, até menor que o álcool e o tabaco, que estão aí legalizados tranquilamente, cada um vai poder comprar. Eu queria me deter também no caso que aqui o amigo bem traz a questão da Holanda, por exemplo, que teve um retrocesso. Acontece que o fenômeno Uruguai, assim como de repente outros países da América Latina, estão vivendo já a Cracolândia. Ou seja, o processo é inverso. A Holanda libera, e bom,
errado en ese sentido, ¿no? Mas son minorías, só que algunos que están en contra utilizan esos casos para decir, mas es un 2-3% lo que de fato o que significa. Ahora, en Uruguay es o contrário, ya existe a Cracolândia, ya existe juventud de las periferias que están se matando con crack, ya existe problemas con narcotráfico, ya existe problemas de violencia. Uruguay no se morría por asesinatos tanto como ahora, y cuando você pesquisa o tipo de homicidios que se cometen, son ajustes de contas, son meninos que morren, adolescentes con un tiro en la nuca, onde está implicado então o narcotráfico. Então, a realidade existe, vamos tentar que o Estado, então, por primeira vez, intervenha nessa luta concretamente com o narcotráfico, e a opção é justamente abrir o jogo e competir no lugar que onde mais dói para o narcotráfico, que é o mercado. Ou mas, seja, por essa lógica, você teria que ou legalizar ou estatizar, como é o caso do Uruguai, todas as drogas. Porque você não está eliminando, esse é o furo do argumento das pessoas que defendem. Eu estou dizendo assim, eu não tenho nenhum preconceito contra a situação, e nós estamos vivendo uma realidade nos Estados Unidos, a experiência da liberação do comércio e do plantio no estado do Colorado, principalmente. Eu acho que nós estamos entrando numa realidade nova e que há uma tendência internacional a flexibilizar na direção, no mínimo, da maconha, de descriminalizar e legalizar. O que eu acho é que este argumento dos defensores da legalização, de que é preciso mudar a política pública, de uma política de segurança para uma política de saúde, você vai tratar o dependente como um doente e, consequentemente, o Estado vai assisti-lo, inclusive fornecer a droga, cadastrar as pessoas, controlar, né? Ele está furado num aspecto, porque os traficantes de cocaína, de crack, de êxtase e outras drogas químicas letais, perigosas, que estão surgindo recentemente, continuarão atuando. O negócio do tráfico não desaparecerá. E exatamente, os maiores índices de violência associados ao tráfico estão muito mais com estas drogas, né, do que em relação à maconha. Né? Então esse problema não se resolve. Não, então o que resolveria, por exemplo, se nós chegamos ao consenso de que o Uruguai adotou essa medida para diminuir, para bater de frente com o tráfico, qual seria a saída do Brasil, por exemplo? Para combater o tráfico. Para combater o tráfico. Desculpa, lógica do mercado, o 90% dos que consumem drogas, digamos, ilícitas, consumem maconha. Então, se está legislando sobre a grande maioria. Agora, esse outro 10% com outro tipo de drogas é outra questão. Entende? O que se está querendo fazer é justamente, bom, temos 90% das chamadas drogas ilícitas hoje que consumem maconha. E eles têm que ir a comprar a lugares, de fato, onde há grandes problemas com relação à violência. Brasil é outra história, o próprio Mujica falou, é outro planeta, e de fato, Brasil é enorme, você tem Rio de Janeiro, você tem as favelas, é outro assunto, né, para ser debatido. Agora, Rio Grande do Sul, não sei, teria que tentar ver, enquanto Estado, fazer políticas tendentes a, quem sabe, se aproximar a medidas neste sentido como combate a drogas. Eu estudo violência urbana, estudo barrios aqui das periferias de Porto Alegre, chamados Territórios da Paz, que são 4 barrios, e estou terminando uma pesquisa, que são Restinga, Lombo do Pinheiro, Rubem Berta e Santa Teresa, ou Vila Cruzeiro. O que se está vendo agora? Em Vila Cruzeiro agora se notou um grande aumento de homicídios de jovens, e todos por ajuste de contas. O narcotráfico está dentro, o consumo de drogas está aqui dentro, e ainda se está reprimindo. A polícia, a brigada militar, que está treinada para ir a pegar ladrões, tem que ir atrás de gurizões que estão fumando crack, adolescentes que 3, 4, 5 anos de repente morrem em mãos do que são estes conflitos. Então, é hora de se sincerar a partir de governos, a partir de iniciativas de segurança pública, e tentar rever e tentar ver experiências em outros lugares que talvez possam dar certo por semelhanças do ponto de vista da população, do ponto de vista da idiosincrasia, da cultura, aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que seria uma ótima forma. Não é possível devido à ordem constitucional brasileira. Claro, eu entendo isso também. Não é que nem os Estados Unidos, que você pode criar uma legislação estadual que se contrapõe à Constituição Federal. Nesse caso, ou muda-se a Constituição, ou a solução terá que ser nacional. Sei perfeitamente disso, eu sei. Mas, enfim. Os exemplos que nós temos, né? No caso da cocaína, por exemplo, o Canadá criou a distribuição da metadona. Né? Então se distribui na farmácia, a pessoa vai na farmácia, tem que usar na própria farmácia, né? E recebe, por exemplo, se eu montar uma comunidade de ex-drogados ou drogados controlados, o governo canadense dá um recurso mensal. O que o governo brasileiro já dá, né?
Pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, os dependentes químicos e doentes mentais eles têm direito a um pecúlio, Auxílio financeiro do governo. um financeiro mensalmente no valor de um salário mínimo. Agora, doutor, em muitos países a maconha é utilizada de forma medicinal. Mesmo assim, o senhor continua... Mas Aqui aí no Brasil em casos, funciona isso? em casos, Aqui não pode. em casos de pacientes terminais e de algumas doenças, né? Uma ou duas, três doenças, mas existe A maconha outras... mesmo ou o princípio ativo? O princípio ativo. transformado em Mas medicamento? já existe hoje no Brasil a cannabis em comprimido. Porque a ideia, na verdade é o seguinte, a droga é o segundo melhor negócio do mundo. O primeiro são as armas. Então isso é um mercado muito grande. Desculpa, doutor, é o terceiro. O primeiro Terceiro. é tráfico de órgãos e pessoas. Ah, é? Segundo é armas, terceiro é drogas. Barbaridade, agora fiquei até... Só melhora, né? Bárbaro, só Ou coisa não, né? boa. Não, a coisa está cada vez pior. Então, o que ocorre? O que está se vendo por trás de tudo isso, quando ex-presidentes de países começam a se mobilizar, é que eles querem, na verdade, transformar todas essas drogas em drogas sintéticas. Assim como a metadona e as drogas estimulantes, as anfetaminas, a grande ideia é de pegar todo esse povo usuário de cannabis e vão comprar a sua cannabis em comprimido. Já existe isso, já existe extrato de cannabis e a ideia é sintetizar e transformar isso num negócio lucrativo. A indústria farmacêutica tem interesse nisso? Porque eu sei que a indústria do tabaco já, inclusive, tem registrado todas as variações do nome da maconha para a possibilidade de vender comercialmente. Não, mas Vai no ganhar mais Brasil... do que já ganha, né? No Brasil, até 1937, eram vendidos em tabacarias cigarros de maconha Guarani. Guarani com Y. Eram vendidos livremente, né? Como eu falei anteriormente. Em cápsulas, a maconha teria menos efeito para o organismo? Não. Seriam os mesmos? Então porque, vejam vocês, hoje já tem outras drogas que já são vendidas, chamadas balas, né? O êxtase e o LSD. Agora, doutor, para ficar claro, a maconha para uso medicinal é boa ou não? Não, os efeitos da substância psicoativa, ela funciona, é inegável isso. Mas existem outras drogas, como a própria morfina, que no Brasil é muito difícil de usar. Então, acho que nós temos que usar muito mais morfina, desde que com indicação correta. Por que a gente não usa a morfina? O paciente está terminal, não quer usar a morfina porque vai dar dependência, né? Então, os médicos têm essa Já ideia. está em estado terminal, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, às vezes a gente tem que usar, às vezes, de 15 em 15 Agora, minutos, uma ampola. Paulo, como fica a imagem do Uruguai, né? Depois dessa legalização? Olha, na verdade, é a imagem de um país de vanguarda, como foi citado aqui, né? O Uruguai virou notícia internacional, Inovando, né? E para mim, objeto de observação, eu estou olhando para o Colorado nos Estados Unidos, porque é uma experiência de liberação, né? Ou seja, o comércio e o plantio são liberados, e no Uruguai é a experiência do controle estatal, né? Então, o produtor e o consumidor têm que se cadastrar lá, o governo vai controlar o comércio, a produção, a distribuição. E, enfim, independente de ser contra ou a favor, essa é uma realidade com a qual nós temos que lidar e vamos observar se funciona ou não. O que eu tenho acompanhado na imprensa é a posição de que o Brasil talvez venha a adotar uma medida similar, mas que nós vamos devagar, vamos observar o resultado dessas experiências para futuramente definir uma política pública brasileira. O que é certo, e esse argumento acho que é refutável, é que a política de segurança pública de combate ao narcotráfico, tal como ela está hoje, foi derrotada. Quer dizer, você não consegue conter o narcotráfico, né? Não consegue resolver o problema exclusivamente da forma como ele vem sendo tratado somente com força dessa maneira, policial, somente com não força adianta. policial, né? Então, como eu disse, eu não tenho preconceito, não tenho uma posição firmada, eu diante das variáveis, eu prefiro esperar um resultado concreto para ver se funciona, né? E, obviamente, funcionando, reduzindo os índices de criminalidade, reduzindo a morte de gente causada pelo envolvimento com o tráfico, talvez vale a pena, sempre deixando registrado o que o doutor disse aqui no início, né?
é uma droga e faz mal, como o álcool faz, como o tabaco faz, como outras fazem, né? Eu não gosto de lidar com esse argumento de que faz menos mal que o cigarro, é ruim, que o mas álcool. faz bem, né? Não, faz mal, né? Faz mal, mas se o álcool é liberado, se o tabaco é liberado, né? Talvez descriminalizar, se o benefício for a redução da criminalidade, talvez valha a pena. Agora, Carlos, existe alguma estimativa de quanto a legalização da maconha pode reduzir a população penitenciária, que é um problema hoje no país? Eu não conheço se existe, mas de fato vai a representar um grande impacto. Em Uruguai, justamente dos últimos 10 anos para cá, os presídios, como aqui também, não dão abasto, está cheio de gente jovem que entra por primeira vez, se profissionaliza dentro do presídio, sai um delinquente excelente. Certo? Então, é um lugar extraordinário para, por exemplo, colocar a jovens que de repente fumaram algum baseado na esquina com os amigos e que de aí, de repente, possam virar algumas pessoas muito interessantes do ponto de vista que vão a servir ao narcotráfico, né? Então, isso que se tenta evitar, justamente. O que se tenta evitar é cortar pela raiz toda uma lógica de criminalizar uma prática que, de fato, sabemos bem que não é tão perigosa como se espera, por exemplo, com outro tipo de drogas. A questão do narcotráfico é muito importante. O Uruguai é um país pequeno e há indícios da inteligência da polícia uruguaia que já há alguns carteles de México que estão atuando. O cartel de Sinaloa, por exemplo, que é um dos mais poderosos. Vocês sabem que, para o televidente de repente que está assistindo, que tempo atrás você lembra que a Colômbia, com Pablo Escobar, era o paradigma do tráfico de drogas, obviamente a partir da cocaína. Se transpassa para o México logo o combate a drogas na Colômbia, e o México hoje é o grande paradigma do que é o narcotráfico no mundo. E cartéis no Uruguai, o cartel de Sinaloa atuando no Uruguai, como principalmente o tráfico de cocaína, e que ao mesmo tempo se dedica também a um tráfico de maconha a partir de Paraguai também, entre outras organizações, se trata de ver, a atuação desse tipo de atores que estão minando um pouco a juventude fundamentalmente. Então, que o Estado tome conta disso, não é liberalizar, sino que o Estado vai ficar supostamente de olho, para isso cria instituições, para tentar acompanhar a todo esse processo. Então, é um processo também de uma nova jurisprudência, um processo de uma nova institucionalidade, de novas normas, e que o Estado uruguaio está começando, e que um pouco o presidente falou de que é um experimento, então de fato está começando e está tentando ver. O bom do Uruguai é que é um país pequeno com 3,5 milhões de habitantes, então talvez seja... Fácil, né? Fica muito mais fácil do que pensar no Brasil, né? Por exemplo. Agora, como a gente faz para diferenciar, então, o traficante do usuário, já que a gente sabe que tem muita gente presa que é usuário. E o usuário é um problema de saúde pública e não de prender, né? É por uma questão óbvia, porque você vira traficante na medida que você compra, entende? Você não tem outra coisa que comprar uma droga. Então, agora, se está no mão do Estado, você inibe essa possibilidade de ser preso, porque inevitavelmente você tem que ir a comprar. Ou você permitiu ter, poder plantar na sua casa, ter até 6 plantas por lar. Então a ideia é isso, você elimina aquela figura, que justamente é que a figura inclusive que te vai levar a consumir outro tipo de drogas também, que é justamente a boca que você tem que ir a um grupo, ligado com o narcotráfico que você está ligado. O que eu vejo nisso, que na verdade é o seguinte, hoje no Brasil se consome muito pouca droga. Essa é a grande realidade. Com isso, com a legalização, vai se ter uma droga de qualidade. Então, por exemplo, o extrato de cannabis, ele é muito mais potente que esse espalhão que tem por aí. Aqui a única maconha boa que teve foi uma da época do nosso aqui, que era da lata. Lembra daquela maconha da lata? Essa história é famosa. É um navio que estava cheio de maconha, avisaram o pessoal que chegou no Uruguai também. E essa maconha, porque a maconha ela tem vários tipos de maconha, com várias concentrações. Então o que vai ocorrer? Nós vamos ter que ter uma droga industrializada com alta concentração. Então o pessoal que está, na verdade, acostumado a fumar um palhão brabo, e outras cocitas más. Dor de cabeça. E a mesma coisa que na cocaína. Se vamos industrializar e legalizar, aí sim, graças a Deus que hoje o tráfico que se tem aí, o que se cheira é 10% de cocaína. O resto é mármore, é pó de giz e tal. O que vai acontecer? Vai ter uma droga de qualidade. E o que acontece? Eu que trabalho com isso. Quando a gurizada pega uma droga boa, de qualidade, eles quase morrem.
e fazem uma over, porque eles estão acostumados a cheirar tudo, menos a droga pura. Quando pega uma da boa, né, foi a da lata, né? Aquela da lata era maravilhosa. Infelizmente o nosso tempo está hiper estourado. Eu queria até pedir para vocês darem as considerações finais, mas muito rápido, por gentileza, doutor Ricardo. Eu vejo que as experiências, uma coisa triste na nossa vida é ficar velho, sabe? Eu também tinha essas ideias de liberalização, que era proibido proibir, isso quando eu tinha antes menos que 30 anos, né? Agora eu tenho quase 60, né? Então a gente vê que essa questão da droga, o homem, desde que o homem se diz civilizado, sempre teve droga. O homem produz álcool de qualquer legume, né? De arroz, de milho, de tudo que é coisa possível se fazer aguardente, né? Então a gente vê que tudo isso gira e mexe e nós continuamos na nossa eterna Sodoma e Gomorra. Então o que nós temos que mudar? É que o ser, há mais de 2.500 anos, ele é um ser réptil. Nós continuamos primitivos ainda. Evoluímos em muita coisa, mas como pessoa humana, nós continuamos erráticos e demasiado erráticos. Cadê? No, agradecer o convite, estar aqui com os amigos, que o público também conhece um pouco sobre isso, e enfim, tem sido um prazer então estar aqui com vocês. Vai ser certo? sempre muito Obviamente. bem-vindo. Professor, nosso parceiro eu vou fechar pela semana. deixando umas questões em aberto. Rapidamente. Até. Porque eu fico pensando o seguinte, já que, como eu disse, a questão da maconha, nós vamos ver qual é o resultado e vamos poder nos posicionar. Mas assim, por exemplo, as drogas químicas, como a cocaína, elas consomem produtos químicos industrializados. Acetona, eu imagino a quantidade de acetona que não se usa no mundo para produzir a quantidade de cocaína. Só pelo que a gente vê que é apreendido, você vê o que não é apreendido, você fica imaginando. Por que não se controla a produção e a circulação de acetona como se controla uma arma, por exemplo? Em que o estoque saia com código de barra e você controla e monitora tudo, né? Quer dizer, alguém está ganhando dinheiro com isso. Porque a lavagem de dinheiro, o mundo está tendo que dar um jeito de controlar por causa do terrorismo, de outras razões. Acho que é uma questão de tempo, a circulação de dinheiro ilegal estará bem mais controlada. Mas essa questão eu não vejo ninguém falar, né? Tá certo, muito obrigada pela presença dos três. A gente vai para